dos 12 discípulos. Cada um dos discípulos, na verdade, representa um estado de consciência. Hoje eu vou fazer mais uma leitura comentada do livro O Despertar da Consciência, do Neville Goddard, e quero trazer para vocês um estudo que eu fiz, onde eu até tive que fazer uma colinha, porque ele fala dos 12 discípulos. E é um dos ensinamentos que eu mais achei interessante quando eu li esse livro pela primeira vez lá em 2021. E agora, relendo alguns capítulos, fazendo essa leitura, eu trouxe para vocês e coloquei aqui na colinha. Porque o que ele fala? O Neville explica que cada um dos discípulos que está descrito aqui no livro, na verdade, representa um estado de consciência. Então, ele explica que cada um dos 12 representa algo dentro da nossa mente que a gente precisa dominar. Então, ele explica aqui, ó. Os 12 discípulos representam os 12 atributos da mente que podem ser controlados e disciplinados pelo homem. Quando disciplinados, eles obedecerão ao comando de quem os disciplinou. Jesus, tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Mateus capítulo 10, versículo 1. Então, ele explica que se essas 12 emoções, digamos, né, não são bem emoções, mas são aspectos da mente. Ele explica que se a gente conseguir discipular tudo isso, a gente vai conseguir ter uma vida muito melhor. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamo de amigos, pois tudo o que ouço de meu Pai, eu compartilho convosco. João, capítulo 15, versículo 15. Ele saberá que, de agora em diante, cada característica da mente que ele conseguir disciplinar será um amigo aliado e que irá protegê-lo. Então, cada aspecto da nossa mente, se a gente conseguir discipular, deixar disciplinadinho para fazer exatamente o que a nossa consciência quer, a gente consegue avançar muito mais. E aí ele começa aqui com Simão que depois virou Simão Pedro. E aí ele fala que Simão é a capacidade de saber escutar. Então, tudo que ele ouve entra pelos portões do céu. E ele explica que os portões do céu são os nossos ouvidos. Então, tudo o que Simão Pedro ouve, ele é capaz de falar: isso eu quero que entre nos meus ouvidos, nos portões do meu céu, que o meu céu é a minha consciência, e isso não. Basicamente, é aquela história de que você vai andar com pessoas que muitas vezes vão falar coisas para você que não são mais compatíveis com o nível de consciência que você tem. E aí você tem duas opções. Ou você eleva e você não presta atenção, você não acredita no que esse ser humano tá te falando, principalmente se ele quiser, ó, puxar você, detonar. Porque acontece muito, gente, acontece demais quando a gente está no nosso processo de expansão da consciência. Nós vivemos em um mundo de consciências heterogêneas. Então, a cada momento da nossa vida, cada pessoa vai pensar uma coisa. Eu, por exemplo, penso muito diferente da minha mãe, que pensa muito diferente do meu pai, que pensa muito diferente do meu irmão, e assim vai. E cada um deles carrega em si uma própria história. E cada um deles tem uma experiência de vida. Cada um deles vai me passar algo completamente diferente. E eu preciso pensar o que é que eu vou escutar e o que é que eu vou acreditar. Isso me faz lembrar muito da situação do Covid. Porque quando teve Covid, foi uma coisa tão novo, né? Foi tão nova para nós, assim, que eu lembro que eu fiquei com medo, claro. As academias fecharam, eu sou personal trainer, eu e meu marido, a gente ficou sem aluno, mas eu me lembro de pensar assim, não, eu não vou entrar na pira. Eu não vou entrar na pira. Então, todas as notícias que a televisão só falava disso, assim, 24 horas por dia, e notícia disso, e era só isso, era tragédia em cima de tragédia. Eu pensava, eu não vou ouvir. Eu não vou ouvir. Então, quando chegavam pessoas assim para falar de como
o Covid devastaria o mundo, que estava chegando uma crise, que seria uma coisa terrível, eu não queria ouvir. Eu tinha ciência de que as coisas mudariam e mudou mesmo, né? Eu sei que teve muita gente que perdeu muitos parentes, parentes queridos. Graças a Deus, eu sei que, assim, perto de mim, eu não perdi ninguém, eu não fiquei doente, meu marido não ficou, a minha família não ficou, meu sogro, minha sogra, meus pais, ninguém pegou. E todo mundo ficou bem, graças a Deus, mas eu me lembro de, assim, da gente se unir muito pra pensar assim, vai ficar tudo bem. Eu me lembro minha mãe muito positiva, os meus sogros, assim, todo mundo muito positivo. E a gente pensava isso, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, a gente vai se cuidar e as coisas vão voltar ao normal e eu não vou ouvir notícia ruim. Eu lembro que a gente se fechou muito nisso, assim. E realmente, graças a Deus, deu tudo certo, né? Pra nós, assim, espero que pra você também, se você perdeu alguém, eu sinto muito por isso, né? Sei que os planos de Deus são maiores. Algumas pessoas vão, a gente não entende o porquê, né? Muitas pessoas também conheceram a espiritualidade através disso, porque foi difícil, né? Foi um trauma. Mas se você está aqui me assistindo hoje, eu espero do fundo do meu coração que você tenha ficado bem, que você esteja bem. E aí depois ele fala do segundo discípulo, que é André, que é a coragem em si mesmo. Ele fala que essa fé que a gente tem na gente mesmo é como se a gente não precisasse pedir nada para ninguém e nem pedir ajuda para ninguém. Porque essa fé, ela vai fazer com que a gente tenha coragem. A fé em nós mesmos é a coragem. A coragem de saber que a gente é bom, a coragem de saber que tudo vai ficar bem e que a gente vai perseguir os nossos sonhos, independente do que aconteça. Os meus dois primeiros vídeos, enquanto eu tô falando aqui desse livro do Neville, eu falo muito sobre não falar mal de nós mesmos, e o interessante seria que a gente não falasse mal de ninguém, nem da gente mesmo e nem dos outros. Eu sei que a gente erra por isso muitas vezes, porque é muito fácil falar mal das pessoas, né? E da gente mesmo também. Mas o interessante seria que a gente não abrisse a boca para falar mal de ninguém e que a gente tivesse uma confiança inabalável em nós mesmos, assim em Deus. A fé e o medo são coisas muito parecidas. O medo é a fé inversa. Quando a gente tem medo e a gente não confia, é de fato como se a gente não tivesse fé ou tivesse fé que aquela coisa pudesse acontecer. Eu fui em um lugar esse final de semana e o meu pai foi junto. Meu pai tem um Jeep. E antes de sair de casa, eu fiquei pensando, a gente ia para um lugar que tinha barro e tal. Eu fiquei pensando, cara, tá chovendo, né? Tem barro. Alguma coisa me diz que o meu carro vai atolar e o meu pai vai guinchar a gente. Eu saí daqui falando isso pro meu marido. Olha que loucura. E aconteceu. Aconteceu isso. E eu fiquei pensando, foi um pressentimento ou eu atraí? De fato, o meu carro atolou. O meu marido estava dirigindo, a gente passou numa vala, o carro escorregou para a vala. Não ia sair dali nunca se meu pai não tivesse ali. E o meu pai guinchou a gente, puxou a gente de jipe. E aquilo dentro da minha cabeça estava tão certo que ia acontecer que parece que eu já visualizava isso acontecendo. Isso é, de fato, uma verdadeira cocriação. E as coisas acontecem para o bem e para o mal. O que está ali no nosso campo vibrando mais rápido e vibrando com mais força acontece. E aquilo estava vibrando muito no meu campo. Antes do meu pai sair, meu pai ainda falou: eu vou atrás de você, filha, porque se acontecer alguma coisa com o seu carro, eu te puxo. Se o seu carro não atolar, eu te puxo. Olha que louco. E a gente indo, 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 não ia acontecer nada. De repente, o carro que passou do lado deixou a gente espremido, o carro escorregou. Então parece que assim muitas coisas elas foram se organizando para que o que estava na minha imaginação acontecesse e aconteceu mesmo. Por isso é que a gente precisa ficar esperto com tudo que a gente pensa e imagina, porque aquilo passou pela minha cabeça e aí tem gente que fala, né, que existem alguns procedimentos que você pode fazer do Axis que fala PODPOC, PODPOC tudo isso.
A gente também pode cancelar. Então, às vezes, a gente vê alguma notícia ruim na TV, o próprio professor Hélio Couto, ele fala, para falar em voz alta, cancelado, cancelado. E quem sabe, né, se eu tivesse pensado naquilo e cancelado, quem sabe se eu teria conseguido cancelar mesmo. Então, ali quando eu tive ou aquele pressentimento, ou quando eu tive a ideia e eu deixei, a minha ideia foi uma sementinha e eu deixei a plantinha crescer, quem sabe se eu não tivesse cancelado antes, teria dado certo. Depois, ele fala que vem Tiago. Tiago, irmão de João, porque existem dois Tiagos, né? Filho de Alfeu, irmão de João. Tiago, irmão de João, é o justo. E que nós temos que ser justos. Que a gente tenha a justiça em primeiro lugar. Quando alguma coisa acontece, como é que eu lido com quem errou? E como é que eu lido comigo? Quando, por exemplo, alguém está fazendo alguma coisa que eu não gosto, talvez eu quero justiça. Só que às vezes, quando eu faço a mesma coisa, eu não percebo que eu estou fazendo a mesma coisa. Quando é para mim, eu não quero ser justa. Eu quero que as coisas sejam boas para mim. E quando é para o outro, eu quero justiça para o outro. Quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a gente se pega não tendo a mesma justiça para os dois lados? Se eu estiver numa fila e de repente alguém chegar para cortar a fila, eu não vou gostar. Mas às vezes eu corto, às vezes eu quero dar um jeitinho, às vezes eu quero manipular, às vezes eu quero que as coisas sejam feitas ali do meu jeito, da minha forma. Eu manipulo a situação para que seja feita do meu jeito. Eu não gosto que falem do meu corpo, mas eu vou lá e falo do corpo do fulano. Eu não gosto que me excluam, eu não gosto que tenham um preconceito, mas quando sou eu posso ter preconceito, eu posso excluir, segregar. Então tudo isso está muito baseado na justiça. Então a gente precisa ser justos, porque o outro é sempre um espelho da gente. As coisas que acontecem à nossa volta, elas acontecem para nos mostrar que a gente faz aquilo que a gente mais acha ruim no outro. Tá na gente. Depois vem o quarto discípulo que é João. João é o amado, é o amor, é o perdão. João é o simbolismo de dar a outra face. E de fato, a gente precisa do amor para tudo, para tudo. Às vezes tratam a gente muito mal e a gente quer devolver aquilo com a mesma moeda, a gente não consegue dar a outra face, a gente não consegue perdoar. Então, João representa esse ponto na nossa consciência que fala pra gente amar mais, que a gente ame mais as pessoas, que a gente tenha mais paciência, que a gente perdoa e porque as pessoas elas são o que são. Às vezes a gente quer tanto mudar o outro, a gente não quer que o outro seja como ele é. A gente fala, cara, por quê? Por que que essa pessoa é desse jeito? Só perdoa, só ama. Eu vivo falando, né, que eu já tive muitos problemas com o meu pai e que nós tivemos eu tive uma infância assim muito difícil, atribulada com ele, com minha mãe também. E hoje em dia eu faço questão de, com essa nova consciência, de estar perto deles e conversar com eles. Eu consigo explicar para eles de uma forma doce, leve, as coisas que acontecem que eu não gosto. E eu quero que eles também consigam fazer o mesmo comigo, pra gente conseguir melhorar essa relação cada vez mais. Esse final de semana eu levei meu pai numa festa comigo, foi tão legal, foi tão divertido. E tudo isso porque rolou muito perdão entre nós, né? E minha mãe também, assim. Eu já falei muita coisa pro meu pai já fez muita coisa pra mim, que coisas que eu não acredito que são boas, sabe? E aí eu sempre atacava ele, e a gente tinha uma relação assim bem esquisita e eu não quero mais isso pra mim. Eu quero uma relação de amor, de perdão com ele e com qualquer outra pessoa que passar pela minha vida. As pessoas erram, eu também erro e você também erra. Então, por que que a gente vai ser tão duro quando alguém erra? Porque pra ele ele tá fazendo o melhor dele. Pra ele nem errou, pra ele é o melhor que ele pode. E comigo aconteceu tanto isso. Quantas vezes eu também não peco por excesso?
quantas vezes eu também não sou grossa, quantas vezes a minha vaidade espiritual às vezes acaba me colocando em um patamar dentro da minha cabeça de elevação e eu não sou melhor que ninguém. E a gente precisa de muita humildade para reconhecer que a gente não é melhor que ninguém, que o outro está dando o melhor dele, assim como você também. Que o outro magoa e que a gente também magoa o outro. Nós não somos os donos da verdade, nós não somos os mais certos do mundo. Então, por que não perdoar? Né? Por que não a gente tentar ser mais legal, mais amoroso, menos ríspido? Quando eu vejo uma pessoa que às vezes tem muita rispidez, eu percebo assim na hora, as travas, tá muito travada, essa pessoa tá muito travada. Como chega muitas pessoas de consultoria online para mim, a gente acaba conversando, né? E eu vou com essa percepção, eu penso, quanta rigidez, quanta rispidez nessa pessoa, e aí conforme a gente vai conversando, aí a gente começa a perceber que a autoestima tá muito baixa. Então, quanto mais rispidez, principalmente assim, com pessoas que não, não é teu filho, teu pai, teu irmão, teu cônjuge, né? Porque quando a gente tem essas pessoas ao nosso redor, a gente tem o triste hábito de ter mais grosseria ali, porque a gente tem muita intimidade, né? Mas quando você vê alguém sendo grosso, mais ríspido, com alguém que não faz parte ali da tua rotina, você vê o medo que algumas pessoas têm de serem vistas como menor. E aí, por isso, essa rispidez, essa rigidez é autoestima baixa, é medo. Quando você vê alguém sendo muito sisudão assim, porque para você ser gentil com o outro, você tem que ter coragem. Algumas pessoas não têm coragem de ser gentis porque tem medo de que, esse daí vai me passar para trás. Ou, esse daí vai achar que eu sou um bobão. Então, não. Você, ríspido, grosso. Tem que ter coragem para amar. Amar é uma coisa realmente é assustador para quem não pegou o jeito, sabe? Não pegou o esquema. E aí vem o quinto discípulo, que é Felipe. E Felipe é o homem que pediu para ver o Pai. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: Há quanto tempo que eu estou convosco e ainda não me conheces, Felipe? Quem viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não por mim, mas pelo Pai que permanece em mim, é quem faz as tuas obras. João, capítulo 14, versículos 7, 8, 9 e 10. Eu e meu Pai, a consciência e sua expressão, Deus e o homem são um. Então Felipe foi o homem que pediu para ver Deus, tendo Deus o tempo todo dentro de si. Porque quando Jesus, segundo a interpretação do Neville Goddard, fala que eu sou é a consciência, eu sou é Deus dentro da gente, e que eu sendo, eu sou consciente, eu posso fazer, eu posso ter, eu posso ser, eu sou próspero, eu sou saudável, eu sou alegre, eu sou bonito. E aí Felipe Cate fala para Jesus: e aí? Mostra-nos o Pai. Jesus fala: querido, tô te mostrando o tempo todo. Então, se a gente conseguir colocar nos eixos essa nossa falta de confiança de que eu e meu pai somos um, se a gente conseguir dominar isso, acabou para nós, tamo ó, filé. Porque de fato a nossa consciência, ela é a responsável por entregar para nós o ouro da vida ou o limbo da vida, o lodo da vida. Como eu falei para vocês, eu tava pensando que eu ia atolar o carro e atolou. Quantas vezes eu penso coisas boas e as coisas boas acontecem também? É que na maioria das vezes a gente repara mais no negativo. Então, se você repara mais no negativo, pensa aí. Quantas vezes você pensou
uma coisa difícil, ruim, e ela aconteceu. Quantas vezes você ficou pensando naquilo, recriando aquela história milhares de vezes na sua cabeça e ela aconteceu? Que você seria mandado embora, que você seria traído, que você não ia dar conta de se manter firme na sua dieta, no seu treino, que, sabe? A consciência de ser é o que vai fazer ser. Eu e meu pai somos um. Eu e minha consciência de ser somos um. Já que eu estou consciente de ser, eu sou. Se eu penso que vai acontecer alguma coisa, aquilo acontece se a gente está na mesma vibração. Do mesmo jeito que eu pensei aqui que eu ia comprar essa casa. Gente, eu até grudei aqui. Deixa eu ver se eu vejo aqui pra vocês rapidinho. Aqui, ó. Eu grudei aqui. Tá coladinho aqui, ó. Eu lendo esse livro, eu fiz algumas afirmações. Aqui tem, ó, um pedaço de uma carta que eu escrevi dia 26/7/2021. Mãe, tenho uma notícia pra te contar. Compramos a nossa casa. Ó, compramos a nossa casa. Aí eu coloquei aqui, ó, dia 26/6. Olha isso aqui, gente. Dia 26/6/2021, a casa nova chegou. E isso aqui eu tinha marcado, ó. Eu tinha escrito aqui, ó, que no dia 26/7/2021 eu ia falar isso pra minha mãe. Aconteceu um mês antes. Nossa, ó, gente, eu fiquei até grata. Aconteceu um mês antes. Eu tinha marcado aqui. Então, é real. Eu estava assim, tão. Foi uma sensação tão maravilhosa que eu tive de ter certeza que ia chegar. Eu estava consciente, a minha casa nova ela ia chegar. O sexto discípulo é Bartolomeu, e Bartolomeu é representado aqui pela imaginação, segundo o Neville Goddard. Imaginação é uma coisa que a gente vai perdendo conforme vai passando o tempo, pode ver. Na escola, quando a gente é criança, às vezes nem assim a gente é estimulado a imaginar. Há um tempo atrás eu lembro que eu conversava com a minha sogra e eu perguntava para ela: sogra, você consegue imaginar? Se imaginar vivendo alguma coisa? E ela falava: não consigo, não consigo. A imaginação ela é fundamental. As pessoas que mais contribuíram para a nossa sociedade são cientistas, são artistas, são pessoas que têm capacidade de imaginar. Ó. Se uma pesquisa fosse feita para descobrir a razão por que tantos homens e mulheres com um bom nível de formação educacional fracassam em seus anos pós-faculdade, ou se fosse feita para descobrir o motivo da diferença de poder aquisitivo entre as massas, não restaria nenhuma dúvida de que a imaginação possui grande parte nisso. E a imaginação, ela realmente é responsável. Quando você tem fé em si mesmo e você consegue imaginar, você não precisa ver para crer, porque você já imaginou. Se você domina isso, se você discipula este princípio da sua consciência, tá ótimo para você. Porque tudo o que você imagina, você pode conseguir, você pode criar. Teve até um evento que a Gisele Bündchen falou, né? Se a gente consegue imaginar, a gente pode criar. E aí eu vou falar de novo, eu gosto muito de citar Platão. Toda a teoria do mundo das ideias. Primeiro, para que a cadeira exista, alguém tem que ter pensado na cadeira. Ó, tem uma caixinha de microfone aqui. Essa caixinha, antes dela ser criada, alguém teve que pensar nela, alguém teve que imaginar ela, como é que ela seria. Ela seria assim, e carrega o microfone. Para carregar o microfone, como tem que fazer esse celular que eu tô gravando? Alguém imaginou. Antes, precisa ser imaginado. Então, se imagine abençoado, vivendo a vida que você quer. Se imagine abençoada, com o relacionamento que você quer, com o corpo que você quer. Você precisa imaginar. E você precisa sentir aquela emoção gostosa. Eu me imaginava aqui nessa casa, falando para minha mãe: mãe, eu consegui comprar a casa. Tem um quadro que tem aqui, ó. Vocês estão vendo? Tem um espelho aqui. O quadro tá lá na frente, ó. Minha mãozinha aqui. Esse quadro foi eu que pintei.
Essa mesinha que vocês estão vendo aqui, eu que fiz, eu que criei esse vaso, eu fiz essa decoração, eu fiz a decoração daqui de casa, né? O sofá, as cores. Antes de eu comprar essa casa aqui, eu me lembro que eu imaginava como que ia ser. Essa casa que ela foi reformada tinha uma escada que ela vinha até aqui perto da porta, assim, ó. Aí eu fiz uma reforma aqui em casa, eu mandei quebrar essa escada. Aí eu imaginava essa escada de caracol, com um corrimão dourado. Eu imaginava tudo. Eu criei aqui em cima tem lâmpadas, porque eu via nos lugares duas lâmpadas, um pêndulo e um quadro. E aí quando eu acendo a luz ilumina o quadro. Eu imaginei tudo isso. Tava aqui na minha cabeça e agora é verdade, agora é real. E quando eu comecei a colocar intenção mesmo, eu quero comprar minha casa, reformar minha casa, porque primeiro eu comprei, depois eu reformei. Eu me lembro que assim, eu falei pro Lion, vai ser agora. Aí eu coloquei uma data, Lion, meu marido, tá? Eu coloquei uma data e o universo conspirou para que de fato eu conseguisse. Então, sim, é real. Pode acreditar que é real. Você só precisa se alinhar. Depois vem Tomé. Tomé é quem duvida e nega a todas as coisas que não estão condizentes com a sua consciência. Então é mais ou menos aquela história lá do Covid de novo. Eu não escutava de jeito nenhum as coisas que a galera falava, que ia ser devastador. Eu vi uma notícia, eu trocava de canal. Não adianta você querer criar saúde se você só fica vendo coisas de doença, jornal, as coisas que estão acabando com o mundo, estão acabando com o planeta. Não tô falando para você que você não tem que ser bem informado. Tá certo você ser bem informado, mas você tem que discipular isso dentro da sua cabeça. Se você for ficar o tempo todo prestando atenção na dor do mundo, nas guerras, nas coisas que acontecem, se você fica focado nisso, é um problema. Foca em ajudar, faz uma doação. Eu mesmo faço algumas doaçõezinhas assim. Eu gosto bastante de ajudar cachorrinho. Tem também os Médicos Sem Fronteira, que eu curto, porque é uma coisa tão, tão bonita, tão massa. E eu fico pensando, às vezes a gente se preocupa tanto com o cara que tá ali na esquina, mas a gente não consegue ir lá e levar uma marmita para ele. A gente se preocupa tanto com as dores do mundo, mas a gente só se preocupa, a gente não foca em ajudar. Então, por que não focar na ajuda? Então a gente presta atenção nas coisas que a gente vai acreditar. E quando alguém fala pra mim, hoje em dia, por exemplo, nossa, arrumar um homem tá tão difícil, arrumar um marido tá tão difícil, eu não consigo acreditar nisso. Não consigo mais, sabe por quê? Porque um dia eu já acreditei que era muito difícil arrumar um homem, um marido, uma esposa, uma mulher, alguém, né, um cônjuge. Que tava todo mundo lascado, que tava todo mundo ferrado. E quando eu acreditava nisso, a minha vida também era lascada e ferrada. A partir do momento que eu resolvi trocar de consciência, porque é uma escolha, e eu aguentei, eu banquei aquela expansão de consciência, porque eu já falei várias vezes aqui em outros vídeos, quando eu resolvi que eu ia me fechar e me guardar, e eu ia ficar um tempo sem crush, sem ninguém, eu suportei, eu sustentei a minha própria presença, melhorei a minha autoestima, melhorei o meu amor próprio. E aí eu consegui ficar um tempo sozinha, eu fiquei 8 meses sozinha, sem ninguém, sem crush nenhum, sem nada. E chegou meu marido, e quando ele chegou, eu acreditei tanto. Eu falava assim, eu confio tanto no que eu tô vivendo, nessa expansão de consciência, que não tem como não ser ele. É ele. E, gente, a gente vive um relacionamento muito bom. Então, Tomé, aqui, segundo o Neville Goddard, ele representa esse essa força em negar. Não, eu não acredito. Você vem me contar isso aqui, eu não acredito. Depois vem o oitavo discípulo, que é Mateus. Mateus representa o dom de Deus, que sabe que todos os desejos do seu coração são bons e que contém em si o plano e o poder da sua expressão. Então, Mateus representa as qualidades dos nossos sonhos. Quando a gente pensa que alguma coisa que a gente quer é muito grande e a gente não gosta do nosso sonho, a gente tem medo disso.
isso que Mateus representa. A gente precisa discipular este sentimento. O sentimento de que, não, isso é muito pra mim, eu não mereço tanto. Ou, eu acho que eu não posso sonhar tão alto. Se tá dentro do seu coração, é porque você pode. Se esse desejo, os Abraham Hicks falam muito sobre isso. Se esse desejo ele tá dentro do seu coração, por que que você acha que você não pode? Vai lá, banca conquistar esse desejo. Banca, eu sei que é uma das coisas mais difíceis, assim. Eu vejo pessoas que começam a fazer faculdade mais velhos, ou às vezes pessoas que estavam trabalhando em lugares que não gostam mais de trabalhar, e aí, meu, mais velho, você sai. Ou pessoas que estão dentro de um relacionamento que tá difícil, tá relacionamento ruim, tóxico, e as pessoas têm coragem de sair. É isso. É quando você tá dentro de um relacionamento, se o relacionamento tá ruim, você pensa, eu mereço um melhor. Aí você tem coragem de bancar esse melhor. Porque sair de onde você tá vai dar trabalho. Vai ser difícil. Mas se você discipular esse pensamento, se você conseguir colocar esse pensamento na coleira, você vai guiar o seu pensamento. Vai ser difícil, mas eu vou sustentar. Eu me formei, eu tinha 22 anos, eu me formei como personal trainer. Hoje eu tenho 33. Eu fui começar a ter sucesso financeiro, sucesso na minha profissão, mais ou menos aos 28. Olha só, eu me formei aos 22. Aos 28 eu comecei a ter sucesso na minha profissão, porque dos 22 aos 28 eu entrei em uma coisa, não era aquilo que eu queria. Aí eu fui dar aula de ginástica, não era isso que eu queria. Eu fui fazendo não sei o quê. Aí eu comecei a dar aula de personal, aí o jeito que eu dava não estava bom, porque eu não conseguia reter alunos. Eu fui estruturando até que quando eu bati 28 anos, 27 para 28, eu conheci o poder da lei da atração e eu tive sucesso. Mas até eu conseguir ter sucesso levou um tempo. A gente acha que às vezes vai ser do dia para noite que a gente vai conseguir ter sucesso em alguma coisa. Eu fiz igual o canal no YouTube. Eu fiz ontem, eu quero já ter sucesso hoje. Tem pessoas que conseguem, eu já vi, mas é de acordo com cada frequência e com o nosso nível de merecimento. A gente vai trabalhar para conquistar um nível de merecimento maior. O poder da imaginação. Cada vez que eu faço alguma coisa, eu percebo que eu vou me colocando cada dia mais, um passinho, um degrau a mais perto do meu sonho, mais perto do que eu quero viver para mim. Cada dia que passa, que eu me vejo chegando mais perto do meu sonho, eu penso, foi um pedaço de Bruna que eu deixei para trás. Foi um pedaço de Bruna que eu deixei para trás. Foi um medo que eu tive que superar, que eu superei. Então, você sempre vai ver aqui nesse canal mensagens de coragem, porque eu precisei ter muita coragem na minha vida para sair de lá da comunidade, vir para cá, para São Paulo, para tentar a vida aqui, fazer outras coisas, enfim. E agora de novo, canal, internet, enfim. Então aqui nesse canal você sempre vai ver mensagens de coragem, porque é isso que a gente precisa. A gente precisa de coragem para bancar alguma dor que pode ser que venha quando a gente vai sair da zona de conforto. E que tá tudo bem. Se a gente sonha, Deus colocou aquele desejo no nosso coração, se os desejos forem bons, por que não? A gente pode. E aí vem Tiago, filho de Alfeu, que é a capacidade de discernimento, uma mente clara e ordenada. Capacidade de discernimento. Eu tenho dois amigos. Um me eleva, um me destrói. Eu tenho que ter capacidade de discernimento para escolher com qual dos dois eu vou viver, com qual dos dois eu vou andar. Para discernir que o relacionamento que eu tenho hoje em dia não tá bom, vou embora. Para discernir qual é o próximo passo que eu vou tomar no meu negócio, o que eu vou fazer. Esse passo aqui vai ser bom, eu vou tomar essa atitude aqui, eu vou tomar essa decisão. Essa aqui não, essa daqui vai dar ruim. Capacidade de discernimento. A gente precisa ter isso. Não precisa às vezes pensar muito, não. Te eleva esse relacionamento que você tem. Você tá bem, você consegue treinar, você cuida da sua saúde, você é mais feliz? Você voltou a beber, você voltou a fumar, você não consegue fazer exercício, sua vida tá ruim, você tá todo desorganizado, tá ficando sem grana. Não precisa de muito.
E aí vem o 10º, que é Tadeu. Tadeu representa a gratidão. E a gente precisa discipular a gratidão. Porque pra gente ser ingrato é aqui, ó. É uma piscadinha a gente que é ingrato. Eu me pego sendo ingrata em tantos momentos que eu fico pensando, meu Deus, o que que eu tô fazendo, cara? É só porque as coisas às vezes não estão como eu gostaria que elas estivessem, porque algumas outras coisas foram mais fáceis. E eu me pego pensando e eu falo, o que que eu tô fazendo? Primeiro que se eu for ingrata aí é que eu não vou conseguir nada mesmo. Capaz ainda até de eu perder as coisas que eu já tenho. Mas a minha vida, a nossa vida, gente, é tão bom. Você tá aqui vendo o meu vídeo, né? Você tem um celular, você tem uma internet. A gente já tá na frente. A gente consegue às vezes tomar um cafezinho na padoca, um pão quentinho. Tem gente que nem isso tem. E ainda assim é grato. Tem um cara que é, se eu não me engano, é o seu Rufino. Não sei se vocês já viram. Hoje em dia ele tem uma empresa de reciclados. E se vocês ouvirem a história dele, ele começa falando que ele perdeu a mãe dele na favela, ele morava na favela, ele perdeu a mãe dele aos 9 anos. E ele não tinha o que comer, não tinha onde morar, às vezes catava ali do lixo, ia lá no lixão, catava coisa, e ele começou a trabalhar no lixão muito cedo. Se vocês vissem, nossa, até me arrepiei. Se vocês virem esse cara falando, ele é um senhor hoje já, eu tô toda arrepiada de lembrar. Ele é um senhor. Quanta gratidão, ele fala que ele é insuportavelmente feliz. A vida do cara, ele já deu várias palestras em vários TEDx, eu gosto de assistir. A vida do cara, assim, foi uma coisa, uma montanha-russa, altos e baixos, e hoje em dia ele tá milionário. Mas levou um tempo. Ele é tão grato, ele é tão pra cima. A sensação que eu tenho ao ouvi-lo é de que a vida presta, sabe? É de que dá certo. É de que se a gente forçar, a gente vai conseguir, sabe? Se esforça. Não é forçar, mas é permanecer, é manter. Se a gente se mantiver positivo e não desistir, a gente consegue. E aí vem o 11º, que é Simão, Simão de Canaã, que escuta as boas novas, escuta as boas notícias. A gente precisa virar o nosso pescoço e nos inclinar para boas notícias. Porque sem querer, o vitimismo, a dor, ela leva a gente embora. Sem querer, a gente fica travado no problema. Sem querer, a gente fica imerso no problema. E a gente precisa se virar para boas notícias, porque a vida presta sim. Só que se a gente estiver com as pessoas erradas, com o conteúdo errado, com o material errado, vai ser mais difícil, porque se somos o que pensamos, se somos o que vibramos, se somos o que imaginamos, o que é que vai ficar passando pela nossa cabeça frequentemente? Se a gente só ficar escutando coisa ruim? Se a gente conversar conversas ruins mesmo, sabe aquelas conversas esdrúxulas? Então vamos isso, vamos semear amor, vamos pensar no amor, vamos pensar que vai dar certo. Porque custa o mesmo tanto. Pensar que vai dar errado, pensar que vai dar certo, por que não pensa que vai dar certo? Eu tô vivendo isso. Eu tô numa fase assim, sabe? Corajosa. Meio que de peito aberto pra enfrentar. E eu gosto de estar assim, e eu gosto de estar nesse momento passando isso aqui pra vocês, porque eu sinto dentro de mim que é bom que você ouça boas novas. Ide, espalhe o evangelho. Boas novas é bom. Eu sinto em mim que é bom que você ouça boas novas, coisas boas, para que você também tenha coragem de ser, de fazer, de ser alguém melhor, de buscar coisas melhores, coisas boas para você, para sua família, para sua vida, de se cuidar, de treinar, de fazer dieta, de fazer exercício, de ser alguém para cima. Eu tenho para mim que é bom que você ouça isso. Se de repente você não ouve do pessoal ao seu redor, que você ouça de mim, que você ouça da galera aí do YouTube, que você consegue fazer um fechamento de boas pessoas, mesmo que seja pela internet.
E por último, mas não menos importante, nós temos Judas. Judas, segundo Neville Goddard, ele foi o cara que se suicidou, né? Que dizem que se suicidou. Então, segundo Neville, Judas representa a morte para si mesmo. Então, a gente precisa discipular isso. Essa criatura que tem dentro da gente, que às vezes não é boa, que trai, que erra. A gente tem que discipular isso. Isso não pode crescer dentro da gente. Tudo bem, a gente pode errar, né? E erra mesmo. Mas a gente precisa estar atento, dispostos a morrer para os nossos vícios, para os nossos erros, para tudo aquilo que faz mal, para nossa baixa autoestima. A gente precisa estar dispostos a morrer para isso. A não querer mais é uma decisão que a gente toma. Eu não vou mais ser assim, eu não quero mais ser assim. Tudo isso que eu faço é muito ruim, me prejudica. Prejudica os outros, prejudica quem eu amo, porque normalmente as coisas difíceis que a gente faz, assim, elas não pegam só a gente, né? Elas respingam no próximo também. Então, que a gente consiga ter essa noção de que tá fazendo mal, eu vou morrer pra isso, eu não quero mais isso pra mim. Eu vou renascer. Eu vou ressuscitar como uma outra pessoa. Eu serei nova criatura. Me machuca, machuca os outros, me magoa, magoa as pessoas ao meu redor, não me faz bem, só me traz desgraça, só me traz problema. Por que é que eu continuo tendo essas atitudes? Eu escolho morrer e me tornar nova criatura. Então, esses foram os 12 discípulos que Neville Goddard explica aqui, que são as 12 consciências. Se a gente conseguir discipular essas 12 consciências, a gente consegue ter uma vida melhor. A gente, nosso eu sou consciente de ser, o que está dentro da gente que é consciente de ser. Eu espero que eu e você, que a gente consiga discipular essas fumaças que ficam aí na nossa cabeça, que a gente consiga colocar tudo na coleira para a gente conseguir fluir na vida, ter uma vida melhor. É mais ou menos há um tempo atrás eu fiz sobre os 7 pecados capitais, então tem aqui também uma playlist que é muito parecido, que são coisas que a gente, são sombras que a gente tem que dominar. Se a gente olha para tudo isso e domina com louvor, a nossa vida fica melhor. A gente flui muito mais. Tá certo? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu venho trazendo mais coisas que eu achar aqui interessante deste livro do Neville Goddard, O Despertar da Consciência. E a gente se vê no próximo vídeo. Deixa o seu like, deixa o seu comentário para eu saber que você chegou até aqui. É muito importante para mim o seu comentário, o seu like. O YouTube entende que o vídeo é relevante e mostra o vídeo para mais pessoas, o canal cresce e a gente se ajuda, tá bom? Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.